Na parábola passada, nós conversamos a respeito da figueira, dela como um sinal. Quando os brotinhos surgem, é porque o verão é chegado. E ali Jesus nos fala um pouquinho, nos ensina um pouquinho para olharmos ao nosso redor, nos sinais do reino dos céus que já está entre nós, para que percebamos que cada vez mais está perto a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Na sequência daquele texto, Jesus continua e ele dá uma outra parábola. E eu gostaria de ver essa parábola com vocês. Essa parábola está tanto no Evangelho de Marcos, como também no Evangelho de Lucas. No entanto, essas duas parábolas, apesar do ensino delas ser o mesmo, não existem paralelos de palavras ou de frases em uma e em outra. Existe o paralelo do ensino. Então, Marcos escutou algo de Cristo com esse ensino e marcou, escreveu. Lucas escutou algo, aprendeu algo e escreveu. Mas não foi a mesma fonte, não é o mesmo conteúdo, mas é sim o mesmo ensino. Vocês vão compreender isso melhor quando vocês lerem esta parábola em Marcos capítulo 13, versículos 32 a 37, e a parábola de Lucas, capítulo 12, versículos 35 a 38. Vocês vão perceber que são parábolas com palavras diferentes, com parágrafos diferentes, mas o ensino delas é o mesmo. O objetivo delas, a reflexão delas que elas trazem é o mesmo. Bom, no Evangelho de Marcos, então, no capítulo 13, nós lemos assim: mas a respeito daquele dia ou daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois não sabeis quando virá o dono da casa, se é tarde, se é meia-noite, se é ao cantar do galo, ou se pela manhã. Para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Vamos, então, conversar um pouquinho a respeito desta parábola, que em muitas Bíblias tem o título de O Servo Vigilante. Jesus continua, então, aquela conversa, lembra que é uma extensão daquilo que ele vinha falando da figueira, e agora ele fala, olha, a respeito daquele dia, da vinda do Filho de Deus em glória para estabelecer a plenitude do reino de Deus sobre toda a criação, ninguém sabe o dia nem a hora. Vou dizer uma coisa para vocês: se algum pastor, se algum padre, se algum líder religioso, por mais santo e homem de Deus e mulher de Deus que pareça, um profeta, uma coisa, e falar que sabe o dia, sabe a semana ou a hora que Deus agora revelou para ele, é papo furado. Ou essa pessoa está querendo enganar você, ou essa pessoa está enganada e você está sendo enganado por ela, por contaminação aí, certo? Jesus fala aqui que nem ele, o filho ali, como homem, sabia daquele lá. O pai guardou para ele. Então, querido, nós temos os sinais que está próximo, mas nós não podemos marcar o dia e o horário da volta do Senhor Jesus Cristo. E ele continua falando, estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque vocês não sabem o tempo. Então não é só esperar, tipo assim, não tenho nada para fazer. O mínimo que você pode fazer é vigiar. E vigiar não é ficar só olhando para o céu, esperando Jesus vir, mas é viver uma vida digna de um servo, de uma serva de Deus. Está esperando ele, pronto para recebê-lo de uma forma digna. Isso com oração. Você não vai ficar distante dele enquanto ele não vem. Você vai estar com ele, próximo dele, através da oração. Através da oração, você pode estar perto de Cristo. Ele está perto de você espiritualmente, te protegendo, te guardando, te abençoando, falando ao teu coração, falando através do Espírito Santo que habita naqueles que creem nele e o têm como Senhor e Salvador de sua vida. Então, vigiai. Como que você tem levado a sua vida? Se Jesus voltasse amanhã, se voltasse depois de amanhã, se voltasse logo, você está vigiando, você está pronto para recebê-lo. Ele fala que essa vinda desse Cristo, desse reino na sua plenitude, é como um homem que se ausenta e deixa a sua casa. E de fato, queridos, Jesus mesmo fala para a gente
que ele tinha que ir para a casa do Pai para nos preparar morada. Eu acho lindo esse texto, quando ele fala isso, porque ele está dizendo que ele vai na casa do Pai, não preparar uma casinha do lado da casa do Pai para a gente, mas ele vai preparar um lugar para a gente dentro da casa do Pai, porque nós vamos viver como filhos, não numa casa na rua da casa do Pai, que já seria um grande privilégio, com bons servos habitando perto da casa do seu mestre que amam, não, mas Jesus vai preparar uma morada, um aposento, o nosso quarto dentro da casa do Pai. E aí ele agora saiu, mas ele saiu, ele falou, curtam a vida aí de qualquer jeito, vivam loucamente, sabe, deixa a vida levar vocês até que eu volte, daí vocês vão fazer tudo certinho. Não, não é isso. Ele fala, sai, mas na sequência você lê, ele dá autoridade aos seus servos e a cada um a sua obrigação, e o porteiro ordena que vigie. Veja, nós temos obrigações, nós temos um serviço, nós temos algo para fazer para o reino de Deus, sabe? Vida cristã, você não faz nada para ir para o céu, você é salvo pela graça de Deus. Quando você crê em Jesus, de verdade, e entrega a sua vida a Ele, você já está salvo. Você não tem mais dúvida se quando morrer você vai para o céu, porque não é pelo teu merecimento, mas é pelo merecimento de Cristo, não é pela tua obra, mas é pela obra de Cristo, não é pela tua santidade, mas é pela santidade de Cristo. E quando você crê nele, você não é nem salvo pela tua fé, mas você é salvo pela fé de Cristo em teu nome. Então, queridos, não é por merecimento, não é por obras, então você não fez nada para ser salvo, mas agora que você é salvo, que você tem o céu garantido, Jesus foi à casa do Pai preparar a morada, mas ele deu autoridade a nós, no nome dele, e ele deu obrigações a nós, e ele fala para nós vigiarmos e estarmos preparados para recebê-lo na sua volta de uma forma honrosa. Ele nos dá uma missão. Nós tivemos aí 11 estudos sobre a missão da igreja, aprendemos algumas coisas. Você é chamado para trabalhar na obra de Deus. A igreja não é um local para quando você precisa, está desesperado, simplesmente vai lá buscar consolo, ou pedir dinheiro, ou qualquer coisa. Não é isso. Sim, você vai encontrar dinheiro, consolo, você vai encontrar pessoas que te suportam, que te ajudam, que te dão todo o apoio que você precisa, mas não é isso só. Cada um de nós faz parte de um reino que já está entre nós, que é o reino dos céus. E nós somos essas pessoas que este homem que se ausentou do país deu tarefas, serviço do reino dele, trabalhar pela pregação do evangelho dele, levar consolo, levar esperança para as pessoas, estabelecer a justiça do reino de Deus sobre a face da terra, sermos agentes de salvação, de vida plena, de abundância, trazer nova esperança para as pessoas, estabelecer a verdade do reino, não essa verdade louca que distorce o homem, a humanidade, a sexualidade, a imagem de Deus, não. E Jesus segue e fala, vigiai, porque vocês não sabem quando o dono da casa vai retornar. Vocês não sabem qual das 4 vigílias da noite. Olha aqui, Marcos, ele separa aqui em 4 vigílias à noite, né? Ele coloca aí todas aquelas 12 horas da noite, divididas em 4 vigílias de 3 horas, como os romanos costumavam fazer. Lá na parábola de Lucas, você vai perceber que Lucas separa a noite em 3 vigílias, de 4 horas cada uma. Mas ele coloca, você não sabe quando ele vem, mas uma coisa você sabe, que ele te deu uma obra, te deu um trabalho, mandou você vigiar e você está preparado. Se você é crente, você vai estar preparado. Se você é crente, você vai estar pronto para a vinda do Senhor. E aí Jesus fala, eu vos digo a todos, vigiai, cuidem disso. Essa parábola em Lucas, ele começa falando assim, cingidos estejam os vossos corpos e acesas as vossas candeias. Ele está dizendo, olha, vivam em santidade, vistam-se com a santidade que Jesus Cristo dá para vocês. Não vivam loucamente na vida louca das pessoas. Ser crente ou ser cristão não é só dizer que é, mas se você é crente de verdade em Jesus Cristo, Ele é o Senhor da sua vida, você vai viver em santidade. Então vista vestes de santidade, vestes brancas, e acendo as vossas candeias. Ele está dizendo, serão períodos difíceis antes da minha vinda. Vocês vão ser perseguidos, a verdade vai ser perseguida, o reino de Deus vai ser negado pelas pessoas do mundo, o mundo vai querer viver de uma forma louca, mas vocês acendam as candeias e permaneçam na luz de Cristo.
Não aceitem as trevas que estão ao redor de vocês. E Jesus fala aqui: sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar das festas de casamento, para que quando vier bater na porta, vocês logo lhe abram. Nós temos que estar prontos para abrir as portas quando Jesus chegar. O Senhor está voltando. Nós temos que estar prontos. Não é dormindo, sabe, vivendo de forma louca, não, mas já com as roupas prontas, roupas de santidade, e na luz de Cristo, esperando o Senhor. Quando ele der a primeira batida, você tem que estar pronto para abrir essa porta e abraçar o teu Senhor, e ali você vai ser levado para a casa do Pai para viver para sempre com Ele. E ele fala assim: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Se você viveu para a glória dele, se preparando para a vida dele, ele vai te honrar, assim como você o honrou, assim como você o confessou com os seus lábios e com a sua vida neste mundo enquanto ele não veio. Agora que ele veio, ele vai te confessar e vai te honrar, porque você o honrou, não da boca para fora simplesmente, mas com os lábios, com a vida, com a santidade, você foi luz. E Lucas encerra aqui dizendo: quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Você não sabe quando, mas você sabe que o seu Senhor vem. Então, queridos, vivamos de forma digna, para não ser pegos de surpresa na vida do Senhor. Se você falar: puxa, mas se eu sou crente, estou vivendo assim, e de repente estou vivendo a vida louca e Jesus vem, e aí? Querido, o crente de verdade, aquele que é crente mesmo, não só quer se enganar e enganar os outros, mas crê de verdade em Jesus, tem Jesus como Senhor. O crente de verdade busca viver vestir vestes de santidade, está sempre com a luz acesa e está esperando o Senhor, pronto para, na primeira batida na porta, receber o Senhor e render a glória que é devida ao nome dele. Vivamos dessa forma, porque muitos naquele dia que se acham crentes no Senhor Jesus, que dizem ser cristãos e chamam Jesus de Senhor, mas como nós já conversamos em outra parábola, muitos que dizem Senhor, Senhor, não cumprem o que ele manda, o que ele ordena nós fazemos. Por que chamá-lo de Senhor, Senhor? Esses serão desmascarados e serão revelados como não crentes e serão rejeitados pelo Senhor. Vivamos de tal forma que honremos o Senhor hoje, para que amanhã, quando ele vier, nesse dia glorioso, nós não sabemos o dia nem a hora, mas nesse dia, quando ele vier, nós vamos nos alegrar e não seremos envergonhados. Façamos isso para a glória do Senhor, em nome de Cristo. Amém.